Capítulo 5 da Responsabilidade Patrimonial. Artigo 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Artigo 790. São sujeitos à execução os bens, inciso 1, do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação repersecutória. Inciso 2. Do sócio nos termos da lei. Inciso 3. Do devedor, ainda que em poder de terceiros. Inciso 4. Do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Inciso 5. Alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Inciso 6. Cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada, em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Inciso 7. Do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 791. Se a execução tiver por objeto obrigação de que seja sujeito passivo o proprietário de terreno submetido ao regime do direito de superfície, ou o superficiário responderá pela dívida, exclusivamente o direito real do qual é titular o executado, recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno, no primeiro caso, ou sobre construção ou a plantação, no segundo caso. Parágrafo 1º. Os atos de constrição a que se refere o caput serão averbados separadamente na matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame, devendo o oficial destacar o bem que responde pela dívida, seu terreno, a construção ou a plantação, de modo a assegurar a publicidade da responsabilidade patrimonial de cada um deles pelas dívidas e pelas obrigações que a eles estão vinculadas. Parágrafo 2º. Aplica-se, no que couber, o disposto neste artigo à enfiteuse, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. Artigo 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução. Inciso 1. Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Inciso 2. Quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução, na forma do artigo 828. Inciso 3. Quando tiver sido averbado no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial, originário do processo onde foi arguida a fraude. Inciso 4. Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Inciso 5. Nos demais casos expressos em lei. Parágrafo 1º. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Parágrafo 2º. No caso de aquisição de bem não sujeito ao registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no qual onde se encontra o bem. Parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração
da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Parágrafo 4º. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 dias. Artigo 793. O exequente que estiver por direito de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens, senão depois de escutida a coisa que se achar em seu poder. Artigo 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. Parágrafo 1º. Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução, se os do devedor, situados na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor. Parágrafo 2º. O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Parágrafo 3º. O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem. Artigo 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam escutidos os bens da sociedade. Parágrafo 2º. Incumbe ao sócio que alegar o benefício do parágrafo 1º nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito. Parágrafo 3º. O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade, nos autos do mesmo processo. Parágrafo 4º. Para desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. Artigo 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Título 2 das diversas espécies de execução. Capítulo 1 Disposições gerais. Artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Artigo 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente, inciso 1, instruir a petição inicial, com a linha A, o título executivo extrajudicial, a linha B, o demonstrativo do débito atualizado, até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. A linha C, a prova que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. A linha D, a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Inciso 2. Indicar, a linha A espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada. A linha B, os nomes completos do exequente e do executado, e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
A linha C. Os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter: inciso 1. O índice de correção monetária adotado. Inciso 2. A taxa de juros aplicada. Inciso 3. Os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados. Inciso 4. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Inciso 5. A especificação de desconto obrigatório realizado. Artigo 799. Incumbe ainda ao exequente: inciso 1. Requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. Inciso 2. Requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação. Inciso 3. Requerer a intimação do promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 4. Requerer a intimação do promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 5. Requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário, em caso de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia, ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse ou concessão. Inciso 6. Requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sob direitos do superficiário, do enfiteuta ou do concessionário. Inciso 7. Requerer a intimação da sociedade, no caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada, para fim previsto no artigo 876, parágrafo 7º. Inciso 8. Pleitear, se for o caso, medidas urgentes. Inciso 9. Proceder à verbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados para conhecimentos de terceiros. Inciso 10. Requerer a intimação do titular da construção base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sob direito real de laje. Inciso 11. Requerer a intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção base.